Oi, Carol. Mais uma vez, bom dia. Agora com mais tempo para você e para o Theo, os dois brilhando nessa cobertura, representando um novo dia. E vão dar um tempinho, mas é um tempinho mesmo da agenda do presidente Lula durante o final de semana, porque ele escolheu ir presencialmente à cúpula da CELAC, que acontece em Santa Marta, na Colômbia. Então, a ideia é que o Brasil atue para reforçar este organismo, que é a Comunidade dos Países Latino-Americanos Caribenhos. O Brasil é um grande entusiasta da CELAC, então havia uma preocupação de você ter uma cúpula esvaziada. Somos um dos principais países a compor essa comunidade, então o presidente Lula escolhe ir presencialmente, vai deixar Belém apenas por alguns momentos para ir até a cúpula, depois já na segunda-feira, segundo informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, já volta para Belém, a atual capital do Brasil, para fazer essa abertura oficial dos trabalhos da COP30. A CELAC vai ter como pano de fundo discussões sobre a situação da Venezuela. A gente está acompanhando nas últimas semanas o quanto a situação tem se tornado alarmante, está gerando bastante preocupação regional por conta da atuação de navios americanos no mar bem próximo à costa da Venezuela. As falas que são colocadas por Donald Trump em relação a Nicolás Maduro e que são devolvidas depois por Maduro também ajudam a trazer esse clima mais beligerante entre os dois países, e isso vai estar na mesa. O próprio presidente Lula já falou por meio de seu chanceler Mauro Vieira em uma questão de solidariedade regional. Então, Lula vai para este encontro, sim, com uma intenção de tocar no assunto Venezuela. Por que nesse momento isso pode ser delicado para o Brasil? Porque a gente está falando de uma relação Venezuela-Estados Unidos, enquanto nós, aqui no Brasil, também estamos numa tentativa de evoluir na nossa relação com os americanos, sobretudo depois daquele encontro que foi considerado muito bem sucedido 2 semanas atrás do presidente Lula com o presidente Donald Trump na outra cúpula que o presidente Lula participou, que era a cúpula da ASEAN, dos países asiáticos. A partir daquele encontro, os outros escalões abaixo dos dois presidentes têm tentado gerar uma evolução de um acordo. A gente sabe qual é o interesse número 1 do Brasil, é conseguir a revogação do tarifaço. Lá naquela ocasião, o presidente Lula se colocou numa possibilidade de fazer a mediação entre os dois países, com uma mensagem de defesa de paz na região. Inclusive, Nicolás Maduro agradeceu nos últimos dias Lula por essa menção à paz na região. Então, o presidente Lula fica numa espécie ali de meio de campo entre um país e outro. Ao mesmo tempo que faz aceno sobre paz, também em notas técnicas do Palácio Itamaraty, por exemplo, há uma visão de que aquilo que os Estados Unidos estão fazendo não viola acordos que têm como pano de fundo questões nucleares. Então, a gente fica tentando, neste momento, estar com dois pés, um pé numa canoa, outro pé na outra canoa. Isso nos coloca, na visão de alguns auxiliares do presidente Lula que eu ouvi, numa posição de imparcialidade. E que é uma visão que o Brasil quer levar para essa conversa na CELAC. Então, conversei com pelo menos 3 auxiliares do presidente Lula para sentir um pouco o clima, como é que Lula vai chegar nessa reunião na Colômbia. O que eles afirmam é que não vem muita chance de se misturar as coisas. Eles dão uma minimizada nesse fator Venezuela, de Lula ficar fazendo o que pode ser lido como aceno à Venezuela, como algo que pode afetar na relação que a gente ainda está tentando construir, ainda estamos tateando com os Estados Unidos para tentar evoluir ainda neste ano em uma eventual revogação do tarifaço, que é o grande interesse brasileiro. Então, é essa a visão que o Brasil compartilha nesse momento em relação a essa cúpula. Há uma prerrogativa brasileira que não pode ser afetada, então há uma visão de que as coisas podem ser separadas
pelos Estados Unidos e você não ter uma mistura de temas em relação àquilo que a gente eventualmente pode manifestar de solidariedade regional com os venezuelanos e aquilo que a gente tenta construir em termos de acordo com os americanos. A gente vai ter que entender como é que vai ser a participação do presidente Lula, qual vai ser o tom adotado durante as falas na cúpula da CELAC, que é uma cúpula com a União Europeia, Carol, e isso é muito importante, porque uma das principais reações que articuladores brasileiros levantavam quando houve o anúncio do tarifaço era uma aposta que até o final deste ano a gente teria uma evolução do acordo Mercosul-União Europeia. Então é outro motivo para que o Brasil também não fique de fora das discussões presenciais da CELAC, que acontecem, portanto, entre domingo e segunda-feira. Carol.